Antena Esportiva. Lotecando. O único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a Loteria Esportiva. Se ligou? Então, não aposte antes de ouvir o Lotecando. Todas as quintas, às 7 da noite, aqui na Rádio Antena Esportiva. Antena Esportiva. Along, serviços de contabilidade para quem busca autonomia, segurança e praticidade para tocar a sua empresa. Saiba mais pelo site grupoalong.com.br. Se liga na Antena Esportiva. Grazielli Arte e Designer. A arte que a sua empresa precisa. Faça um orçamento sem compromisso através do WhatsApp 21 97460 2406. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Tá procurando seguro para o seu veículo? A White Trackers tem a melhor cotação. Faça a simulação agora mesmo no site whitetrackers.com.br/seguros/antena. Diga, eu sou ouvinte da Rádio Antena Esportiva para garantir um bom desconto. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Antena Esportiva. Agora, na Antena Esportiva, é você na cara do gol. O Bola Carioca está no ar. Chega mais. Rodrigo Goniardes. Mais juntos e unidos do que nunca pela Rádio Antena Esportiva. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bola Carioca. Nessa noite de segunda-feira, 18 de abril de 2022, nós vamos aqui falar a respeito da estreia dos clubes do Rio de Janeiro na Série D do Campeonato Brasileiro, versão 2022. Nós vamos também falar a respeito do Volta Redonda na segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Voltaço perdeu por 3-1. Também vamos falar a respeito da partida que a gente vai transmitir quarta-feira às 9 horas da noite, o pré-jogo. A bola vai rolar às 9h30 para a Portuguesa do Rio de Janeiro, a Portuguesa da Ilha do Governador, que vai enfrentar a equipe do Corinthians, galera. E é claro, falar a respeito do Flamengo, do Fluminense, enfim, os clubes do Rio de Janeiro aqui no Bola Carioca, começando neste momento. Vocês podem participar conosco através do youtube.com/Antena Esportiva, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificações de novas jornadas antenadas, a qual vocês irão acompanhar no YouTube. Portuguesa da Ilha do Governador contra a equipe do Corinthians. Lembrando, quarta-feira, 9 horas da noite, o pré-jogo, 9h30, a bola vai rolar para esse jogão da Copa do Brasil. É a terceira fase da competição mais democrática do Brasil. E também no Facebook Rádio AE, é a nossa página no Facebook, que vamos também transmitir
o jogo entre Portuguesa e Corinthians. Lá também transmitimos todas as nossas jornadas antenadas aqui ao som da Rádio Antena Esportiva e aplicativo Rádio Antena Esportiva para o seu smartphone, que vocês podem baixar de graça no Apple Store ou no Play Store, e assim vocês ficam mais e mais conectados conosco. Muito bem, gente, agora vamos chamar ele, abrir aqui a nossa janela virtual ao vivaço, que ele tá aí preparado. E olha, a gente já tá preparando também, vamos falar um pouco também a respeito de de um canal que a gente vai montar para a Copa do Mundo em novembro. É claro que a gente tem que falar disso, porque vamos aproveitar que ele está aqui do meu lado, claro, virtualmente falando, né, não nos mesmos lugares, a gente nas nossas humildes residências, mas é claro que vamos primeiro chamar a vinheta. Solta aí. Hugo Noronha. E aí, Hugão, beleza? E aí, Goni, beleza? Boa noite a você, aos amigos ouvintes. Primeiro destacar a sua bela t-shirt da Mulher Maravilha, o espetáculo de mulher. Segundo, sim, vamos falar sobre isso. Temos Copa no final do ano, e aí vamos aí tentar acompanhar os jogos, já que vai ser um horário um pouco mais flexível de acompanhar. E também, né, hoje, no programa de hoje, fala sobre Série D, Série C, Brasileirão e tudo mais. Hoje não é ao vivo, né? Hoje seria ao vivo, meio gravado, mas enfim, teremos bastante assunto para hoje, Brian. Muito bem, meus amigos, é isso aí. Então, a Copa do Mundo vai começar em novembro e o Hugo teve uma grande ideia de a gente fazer uns reacts, não fazer aquela transmissão ao vivo, narração, comentarista, claro, vai ter comentários e tudo mais, mas não aquela coisa de narração, mas e sim a gente fazer uma reação, um react a respeito dos jogos da Copa do Mundo. É claro que nós não vamos transmitir todos os jogos da Copa, porque os nossos horários não vão bater com todos os jogos da Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas a gente vai transmitir aqueles jogos pontuais, até aqueles jogos que a galera não leva muita fé que possa acontecer um grande jogo, mas quem sabe acontece, né? Uma seleção de pequeno porte, imagine só, fazendo bonito na Copa do Mundo, não é verdade? Então é isso, meus amigos. Vamos então começando aqui mais uma edição do Bola Carioca, nesta segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Nós vamos começar falando a respeito da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar a respeito da equipe do Nova Iguaçu. A Rádio Antena Esportiva transmitiu em loco o Nova Iguaçu, que acabou perdendo em casa para a equipe do Cianorte por 3-1. Os gols marcados foram pelo Índio aos 36 do primeiro tempo, Guilherme Silva Salles no primeiro tempo, 44 minutos. Em seguida, no segundo tempo, o Ian Everton descontou para o Nova Iguaçu, só que aí, 10 minutos depois, o João Vitor Maia deu números finais a favor do Cianorte. Estreou mal a equipe do Nova Iguaçu na Série D do Campeonato Brasileiro, perante ao Cianorte em casa, placar de 3-1. Hugo, a gente pode dizer que foi uma decepção, né? Porque o Nova Iguaçu, perante aos times de menor investimento, era um time que estava apresentando um melhor futebol, mas contra o Cianorte o time não foi bem. Pois é, eu tava até falando com o Dudu Leite, que estava lá no estádio, sobre o jogo. De fato não foi bem, a expectativa era, né, de exibição melhor, e acabou perdendo aí em casa por 3-1. Não é aquele começo que todo mundo imaginava, ainda mais enfrentando, né, um time como o Cianorte, que hoje não está naquele cenário de outros anos, né? Que time estruturado, um time um pouco mais forte. E Nova Iguaçu, lá no Laranjão, acabou tropeçando aí 3-1. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Porque a competição ainda é longa, mas é óbvio que não é bom estrear com derrota. É verdade. Então, Nova Iguaçu vai enfrentar na próxima rodada, aqui na segunda rodada, uma parada indigesta, que é o Santo André, no sábado, dia 23 de abril, às 15 horas o jogo vai acontecer. Terceira rodada será contra o Paraná, sábado, dia 30 de abril, às 15 horas. Olha só conta os jogos que o Nova Iguaçu vai ter pela frente na Série D do Campeonato Brasileiro pelo Grupo G, né? É o Grupo G da Série D que a Rádio Antena Esportiva vai transmitir.
transmitiu o Nova Iguaçu a estreia, e claro que também temos a Portuguesa da Liga. Já a gente vai falar da Portuguesa sobre a estreia da Copa do Brasil, mas é bom salientar também que a Portuguesa Carioca na série D do Campeonato Brasileiro estreou hoje, estreou domingo, né? Ontem no caso, 0-0 São Bernardo. Fora de casa, a gente pode dizer que é um resultado muito interessante. Verdade, fora de casa contra o São Bernardo, que é uma equipe até, vamos dizer assim, tradicional, né, do São Bernardo, lá de São Paulo, né, o Hugo Noronha, que já disputou a primeira divisão e por aí vai. Sim, o São Bernardo acabou de enfrentar o São Paulo no Paulistão. Isso. Uma fase decisiva do Paulistão. Jogou de igual para igual com o São Paulo no Morumbi. É um time forte, um time que tem boa estrutura e, de fato, pensando como jogo longe de seus domínios, a Portuguesa somou um ponto aí na estreia, não perdeu e não ficou sem pontuar longe de casa. Agora, né, o Toninho, que participou aqui com a gente brilhantemente no último programa, agora vai pensar só no Corinthians, que hoje, no dia de hoje, lidera o Brasileirão com 6 pontos. Ontem venceu o Avaí por 3-0 com 3 gols de Roger Guedes. É verdade. E o outro estreante dos cariocas na Série D do Brasileirão foi o Pérolas Negras. O Pérolas Negras no domingo, ontem, perdeu para o Santo André em casa pelo placar de 2-1. Portanto, o Pérolas Negras, ele chegou até a abrir o placar, a equipe carioca, o Vinícius de Freitas Soares aos 30 minutos do primeiro tempo. Só que chegou no segundo tempo, o Santo André acabou fazendo os 2 gols com o Francisco Vicente Silva e decretando números finais, Thiago Ulisses, 2-1 para a equipe do Santo André. Esse é o grupo G. Todos os cariocas estão no mesmo grupo. E a classificação do grupo G está a seguinte: o Cianorte é o primeiro, 3 pontos, Santo André segundo, também com 3 pontos, mas critérios de desempate, o Cianorte fica na primeira posição. Ali empatados com 1 ponto, Oeste, Paraná, Portuguesa e São Bernardo. E os que perderam, Pérolas Negras e Nova Iguaçu, 0 pontos. Hugo, o único então carioca que se deu bem na Série D foi a Portuguesa, porque empatar fora de casa contra o São Bernardo é uma boa. Agora, o Pérolas Negras estreando mal, claro, vai ser uma parada indigesta para o Pérolas Negras nesse grupo G do Campeonato Brasileiro da Série D. O Pérolas Negras que está, vamos dizer assim, estreando aí no cenário nacional, fez belas campanhas no ano passado, mas o buraco é mais embaixo, né? É claro que fez jogo duro contra o Santo André, chegou a sair na frente em casa, mas acabou tomando a virada no segundo tempo. Então, esse vai ser o nível do grupo G a qual os cariocas vão ter pela frente, né? É verdade, Bruno. Inclusive, pensando aqui, né, você vê que são 3 times cariocas no mesmo grupo, 2 paulistas, 3 paulistas, um do Paraná. Aliás, o Paraná tem 2, na verdade, né? Então, o grupo está bem dividido e acho que o Pérolas, não sei o que você pensa sobre isso. Como o Pérolas não tem o know-how da competição, essa primeira experiência na Série D, eu acho que vão acabar sofrendo um pouco, né? Essa questão de jogo num nível um pouco elevado em relação ao que eles vinham jogando. Mas o time também tem uma boa condição, vinha conquistando coisas importantes nesses últimos meses e acho que pode até dar trabalho. Agora, não sei se vai conseguir vislumbrar uma classificação aí interessante, mas com certeza a disputa Rio, Paraná, São Paulo vai ser bem interessante, Brony. É verdade, portanto, a gente pode esperar aí muita dificuldade para o Pérolas Negras no grupo G da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente tem uma expectativa maior sobre os cariocas no grupo G, o Nova Iguaçu e a Portuguesa da Ilha do Governador, né? A Portuguesa que estreou com empate fora de casa contra o São Bernardo e o Nova Iguaçu que perdeu para o Cianorte pelo placar de 3-1 em casa. Então, a expectativa maior sobre o Nova Iguaçu, até em função do futebol que vinha sendo apresentado e que não fez uma boa partida contra o Cianorte. Quer falar alguma coisa? Gon, sim.
Sabe o que é louco? É ver o Paraná na Série D, né, cara? É verdade. Olhando o Paraná era um time fortíssimo até pouco tempo atrás. Tinha aquele Josiel lá no Paraná. E hoje tá na Série B do estadual e na Série D, cara. Que loucura isso, cara. E o Paraná entrava em confronto contra o Flamengo, por exemplo, e a nível, sabe, de bala. Goleadas, vitórias dentro de casa, até fora de casa, no Maracanã, o Paraná chegava a dar dor de cabeça ao Flamengo. Você lembra, Hugo, os jogos de Flamengo e Paraná no Campeonato Brasileiro? Eu lembro de um muito específico, Goni, que eu não sei se eu posso falar aqui. Vou falar porque eu vou falar com outros termos. Tá, né? Bom. O time do Paraná veio Rio de Janeiro com centenas de desfalques para jogar com o Flamengo porque o elenco estava com diarreia coletiva. Lembra disso? Acho que foi 2007, 2008. Eu lembro. O pessoal ficou com o piriri. É uma coisa bizarra aquilo que aconteceu, gente. Lembra? Eu lembro. Teve isso, o Paraná, pô. Uma pena, cara. Assim, a gente que acompanha o futebol há mais tempo, né? Que tá com mais de 30 anos, agora. Sim. A gente viu times bem fortes. Por outro lado, a gente também viu um Oeste crescendo muito, né? Também disputou um bom Paulistão. Eu acho que, pra mim, o Oeste aí vai... Quantos classificam? Desculpa, eu esqueci completamente. Quantos se classificam para a fase decisiva da Série D? São 4. O regulamento 4. é igual ao do ano passado. Ah, é verdade. Então, eu acho que Santo André vai brigar junto com o Oeste, São Bernardo e aí um carioca. Portuguesa, ou Pérola, ou Nova Iguaçu, eu não sei. Dá pra cravar, enfim, quem vai ser o carioca que pode se classificar? Ano passado teve a surpresa. O Bangu começou mal, mas conseguiu se classificar na Bacia das Almas. Cara, eu acho que é Portuguesa. Eu, confio no Toninho. O Toninho já conseguiu um empatezinho longe de casa. Tá numa boa fase aí. Tá montando um time interessante. Agora, Nova Iguaçu, cara, com esse tropeço de hoje, já me desanimou. Acho que vai ser Portuguesa. E você? Eu acho que vai ser Portuguesa também. A Portuguesa tá muito bem equilibrada. Mostrou isso no jogo contra o São Bernardo. Nova Iguaçu é preocupante, de fato. Nova Iguaçu que, da minha visão na Série D, chegou até com expectativas maiores com relação à Portuguesa. Aí o Pérolas Negras é que vai correr por fora, porque o Nova Iguaçu vinha jogando um futebol muito bom na Taça Rio, foi campeão da Taça Independência. E então, o Nova Iguaçu, dos clubes de menor investimento, é o que estava apresentando um futebol mais interessante. Mas preocupante, claro, é o início de campeonato ainda da Série D, mas é bom o Nova Iguaçu abrir os olhos se quiser a classificação aí para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Muito bem, então... Muito bom. Excepcional. Rapidinho, vamos então aqui passar os próximos compromissos dos clubes da Série D, no caso os cariocas, é claro, né? Da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui pelo Pérolas Negras. O Pérolas Negras que perdeu na sua estreia pelo placar de 2-1 para o Santo André, vai enfrentar no próximo domingo, dia 24 de abril, a equipe do Cianorte fora de casa. A Portuguesa da Ilha do Governador na Série D vai enfrentar dia 24, domingo, 7 horas da noite, é um horário aí diferente, 7 horas da noite, em casa a equipe do Oeste. Portanto, a Portuguesa vai enfrentar a equipe do Oeste. Já a equipe do Nova Iguaçu, que perdeu para o Cianorte 3-1, vai enfrentar o Santo André, sábado, dia 23 de abril, às 15 horas. Santo André e Nova Iguaçu. Portanto, meus amigos, tá aí os jogos dos clubes do Rio de Janeiro que representam os cariocas na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Portuguesa, continuar falando da Portuguesa, porque vai ter Portuguesa da Ilha do Governador contra o Corinthians próxima quarta, galera, depois de amanhã, quarta-feira, às 9 horas da noite, pré-jogo, jogo que vai acontecer às 9h30 da noite. E olha, contra o Corinthians, tá prometendo ser aquele jogo, Hugo, olha, claro, vai ser difícil. Corinthians com 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento, início do Campeonato Brasileiro. Mas a Portuguesa vai tentar se aproveitar do fator mando de campo, embora não vai jogar em seus domínios. Mas
O que você espera de Portuguesa e Corinthians? Que lembrando que a gente recebeu o técnico Toninho Andrade na semana passada aqui no Bola Carioca, explicando o seu trabalho atual aí à frente da Portuguesa da Ilha do Governador. Cara, assim, obviamente é uma missão muito difícil, né, Gônia? A Portuguesa não tem no seu time 11 Mulher Maravilhas no seu time, né? Como tá na sua camisa. Ou Homens Maravilha, né? Cara, assim, pelo que o Toninho falou, a gente deu pra sacar que todo o elenco da Lusa acabou comprando a ideia de jogo do Toninho, né? Obviamente que essa ideia vai sofrer alguns ajustes para enfrentar o Corinthians. Eles não vão enfrentar o Corinthians como enfrentam um time menor ou um time de Série D, Série C, enfim. Vai ser uma situação mais defensiva. Acho que o Toninho tem uma base do que pode fazer pelo sucesso que teve contra o CRB e o Sampaio. Claro, sabendo diferenciar os tamanhos dos times que ele enfrentou em relação ao Corinthians. Assim, tentar levar o máximo que puder para poupar pênalti, para prorrogação, sei lá o que for, pênalti. E bola parada, eu acho que vai ter um foco grande em bola parada, falta, escanteio, enfim. Mas é um time muito qualificado, o Corinthians, com craques de bola, com experiência e know-how europeu. Mas eu acredito que o Toninho possa fazer um bom trabalho, ao menos, Gônia, caso a derrota se confirme. Eu acho que eles vão sair do confronto com orgulho, sabe? Aquele sentimento de orgulho, porque deram o seu melhor, tentaram e encararam de frente aí um time muito forte da Série A. E você, o que você acha? É isso aí. Eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade logo no início do jogo. A Portuguesa vai tentar impor o seu jogo de contra-ataque, de esperar na sua casinha que eu digo defensivamente, do time da intermediária para trás, a equipe do Corinthians tentar sair nos contra-ataques, tentar cansar o Corinthians. O objetivo, é claro, é ter um bom resultado em casa, lembrando que o jogo vai ser no Estádio do Café, não vai ser na Ilha do Governador. O jogo foi vendido para lá, né? Isso foi motivo de polêmica, mas o técnico Toninho Andrade explicou no Bola Carioca da semana passada o motivo do jogo ser no Estádio do Café, pela terceira fase da Copa do Brasil. Mas eu espero um início de jogo, sim, o Corinthians indo pra cima e a Portuguesa se defendendo. Se antes dos 30 minutos do primeiro tempo o Corinthians não fazer o gol, a Portuguesa pode se animar. E aí se for pro 0-0 no intervalo, vai ser metade do, vamos dizer assim, que é metade do caminho andado pra Portuguesa, né? Do tipo, sair do jogo pelo menos com um empate pro jogo de volta. Porque se sair com empate, realmente vai ser aquele lucro monstruoso Monstruoso, exatamente. Não só pro final do jogo, ao final dos mais de 90 minutos, mas primeiro pensar em empatar no mínimo, né? Empate no intervalo, jogando na casinha, né? Protegendo a sua casinha e tentar sair nos contra-ataques. E bater, e assim, mostrar pro Corinthians, ó, desespero é com vocês aí que vocês vão botar as rédeas do jogo e a gente vai aqui tomar conta da nossa casa. Se vocês não conseguirem invadir a nossa casa, meu filho, a gente vai invadir a casa de vocês. Nesse nível. Agora uma pergunta. Você acha que a Portuguesa teria mais chance se jogasse no estádio dela? Ou, mesmo que jogasse no estádio, o efeito e o impacto seria igual jogar no Café lá no Paraná? Porque... Cara, assim, eu te confesso que eu não tenho a resposta. Entendeu? Eu não sei o que dizer em relação a isso. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício. Se o jogo fosse no Lusa Carioca, obviamente teríamos os torcedores da Portuguesa lá. Isso é óbvio. Mas e no Estádio do Café? Isso é verdade, Aí você matou a pau, verdade. É diferente se o Flamengo, ou o Fluminense, ou o Botafogo, ou o Vasco vendesse seus mandos de campo ao Estádio do Café. Porque até os torcedores dos 4 do Rio de Janeiro iriam lá, no Estádio do Café. Mas e a Portuguesa? Porque provavelmente a gente vai ter torcedores do Corinthians lá.
Provavelmente, mais torcedores do Corinthians. A maioria. Lá no Paraná, a maioria são corintianos. Exatamente. Então, esse é o detalhe. Então, é claro que vai ter, pensando na renda, bilheteria, público grande e tudo mais. Inclusive o Flamengo, só para você ter uma ideia, desembolsou R$100 mil para que o gramado lá do Altos estivesse em boas condições para a partida contra o Altos do Piauí. E, tipo, a diretoria do Altos, o presidente, está querendo que, isso depende do Corpo de Bombeiros, é claro, que o estádio chegue a 40 mil pessoas. Lá tá com 13 mil, né? Por causa de restrições, aquela coisa toda. Mas eles vão negociar ali, ver com o Corpo de Bombeiros, ver se é possível lotar o estádio do Piauí, do Altos do Piauí, para 40 mil, porque é Flamengo, né? Flamengo vai alavancar público lá, e isso vai ser bom para a renda do Altos. Eles querem faturar, ainda mais dentro de casa. Por isso que eles não pensaram no mando de campo. Mas, no caso da Portuguesa, como eles estavam pensando num estádio de maior número de torcedores, toda a renda vai ser revertida para os cofres da Portuguesa. Só que em termos de público, a gente vai ter uma maioria corintiana, né? Então, lá no Estádio do Café, infelizmente, o torcedor da Portuguesa da Ilha do Governador não vai se prevalecer, né? A verdade é essa. A não ser que tenha um torcedor do Flamengo lá, do futebol carioca, que faça aquela invasão para torcer pra Lusa Carioca. Cara, eu acho que você matou a pau, Goni, em relação ao Paraná. Talvez, sei lá, eu acho que um meio termo pros dois seria o quê? Juiz de Fora? Aquele estádio lá que jogava no Juiz de Fora? Curicica? Sim. Pode ser. Poderia ser um pouco mais viável, né? Não sei. Eu acho que sim. Podia ter sido mais viável. Concordo com você. Mas foi a escolha deles. Agora resta a Portuguesa fazer um bom desempenho dentro, não só não é dos seus domínios, né? Porque não vai ser no Luso brasileiro que vai jogar. Infelizmente, vai ser no Estádio do Café, mas tentar prevalecer o mando de campo. Se empatar, meu filho. Olha, eu acho que se a Portuguesa fizer 1-0, vai ser aquele desespero pro Corinthians, hein? O Corinthians vai ter que correr atrás e a Portuguesa vai ser defesa. Imagine se isso acontecer, hein? Essa vai ser uma das coisas que eu gostaria de ver. Muito bem. Inclusive, Gordon, eu acho que a Portuguesa, o goleiro Cássio, não é de hoje, que não vive a melhor fase da sua carreira, né? Até uma situação chata na semana passada, sofreu com ameaça de torcedor, de morte, enfim, fez queixa-crime e tal. Eu acho que a Portuguesa também poderia explorar o remate de longe, né? Porque é uma coisa que no Brasil isso não acontece tanto, né? O brasileiro não arrisca de fora da área. Eu acho que também isso pode ser um caminho interessante para a Lusa chutar, abrir o espaço e chuta pro gol, entendeu? Porque realmente pode ser um diferencial. Muito bem. Algumas estatísticas aqui sobre Portuguesa e Corinthians. Bom, nas últimas 5 partidas, o Corinthians venceu 3 e perdeu 2. Nas últimas 5 partidas, perdeu 2, venceu 3. Então não é um retrospecto lá. Claro que o time está tentando entrar em ascensão com duas vitórias no Campeonato Brasileiro. Venceu na Libertadores na sua segunda partida na fase de grupos. Já a Portuguesa, em 5 partidas, nas últimas 5, venceu 2, perdeu 2, venceu 2, perdeu 2, triunfou apenas um jogo. Quer dizer, empatou um jogo. Venceu 2, perdeu 2 e empatou um jogo. No retrospecto, Portuguesa e Corinthians nunca se enfrentaram. Vai ser a primeira partida da história. Isso é legal de ver. Entre Portuguesa e Corinthians. Olha que maravilha, gente. A bola vai rolar no Estádio do Café em Londrina, no Paraná, como a gente frisou agora há pouco. Então, obviamente, o Corinthians é o favorito. Grande favorito, diga-se de passagem. Mas a gente sabe que a Copa do Brasil já aprontou muitas zebras. Portanto, o Corinthians precisa abrir o olho, porque a Portuguesa
Não é um time bobo, não. Não, o Toninho Andrade conversou com a gente na semana passada. É um técnico conceituado. Conseguiu levantar a Portuguesa, que começou mal esse ano de 2022. Voltou ao comando da Portuguesa. E assim o time tem embalado aí uma série de bons resultados. Sim, Hugo. É um detalhe interessante nisso tudo, que é o seguinte. O técnico do Corinthians é português, correto? Sim. Do dia 20 chegou portuguesa. Depois de 3 dias, e tem um clássico contra o Palmeiras no dia 23. Ou seja, meu lindo, há muita chance do Vitor Pereira, técnico do Timão, colocar um time misto. Entendeu? Ou seja, isso pode também enfraquecer um pouco mais o Corinthians. Achar que vai ganhar aquela coisa ali e tal, e aí de repente, 1-0, 2-0, vai saber. Acho que pode ser interessante porque depois de 3 dias tem um clássico que contra hoje o melhor time do continente, só isso. Verdade. Ou seja, será que o Corinthians vai jogar toda a sua força? Obviamente não vai se esforçar muito contra a Portuguesa, pensando no Palmeiras. Até para tentar defender a liderança do Campeonato Brasileiro, está começando muito bem, né? Obviamente enfrentou, a gente pode dizer que o Corinthians não enfrentou times que vão disputar o título ou do meio da tabela para frente, que o Botafogo está em reestruturação, né? Um time totalmente desentrosado. E o Avaí é um time que vai brigar para não cair. Agora vamos ver, né, como é que vai ser esse time do Corinthians contra a Portuguesa, se realmente o time vai partir para cima para tentar decidir nos primeiros minutos do primeiro tempo, ou se vai, durante todos os 90 minutos, ficar um pouco com o pé atrás para tentar jogar toda a sua bola contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, defendendo a liderança. Ou seja, são até algumas coisas interessantes que a gente vai observar quarta-feira a partir das 9h30 da noite aqui na Rádio Antena Esportiva. Já tem a escala que tá na preleção? Eu vou estar nos comentários, David Alisson na narração e no trabalho de reportagem João Marcelo Saraiva. Boa, maravilha. É isso aí. Cara, vai ser bem interessante. Vou ver esse jogo aí com vocês, vou acompanhar. Tomara que, né, tenha equilíbrio nos 2 jogos aí. Vai ser muito interessante. Eu tô doido pra ver esse jogo, porque olha, ver a Portuguesa enfrentar o Corinthians não vai ser todo dia que isso... Obviamente, né? Não vai ser todo dia que isso vai acontecer, né? Bom, quem sabe ano que vem, né? Se a Portuguesa voltar pra Copa do Brasil. Muito bem. Saindo do assunto Portuguesa, da Ilha do Governador, nós vamos falar agora do Volta Redonda, que não começou muito bem a Série C do Campeonato Brasileiro. Empatou em casa a primeira rodada contra o Figueirense 1-1, até começou atrás no placar, mas conseguiu empate, e aí fora de casa acabou perdendo por 3-1 para o São José, e foi aquele começo avassalador, né? Você viu o jogo, São José e Volta Redonda? Não, eu vou assistir amanhã, com calma. Aliás, eu ia ver hoje, mas aí o computador deu um probleminha aqui, passei o dia focado nele. Mas eu vou ver amanhã com calma, porque realmente eu fiquei surpreso. Inclusive, eu fiz uma fezinha na nossa nova parceira da Antena, a Bet Nacional, agora. Site de apostas da Antena. Apostei R$3 no Volta Redonda contra o São José. Me dei mal. Mas eu fiquei surpreso, como a gente não conhece tanto, né, o time do São José. Achei que pudesse ter um resultado melhor. Até mesmo como fez a Lusa, um empate, que seja lá, que fosse, né? Mas pelo que eu ouvi que quem fez a transmissão, o Voltaço foi amassado, né? O que aconteceu foi o seguinte, o São José jogando em casa, na manhã de sábado, para a segunda rodada da Série C, cumpriu bem o seu início avassalador. Foi dia de Cristiano, camisa 9, que marcou 2 vezes, e junto com o gol do Marcel decretou a vitória do chamado Zeca no Passos da Areia. A vitória do Zeca no Passos da Areia. O São José é conhecido como Zeca. O Edson descontou para o Volta Redonda. O time gaúcho, São José no caso, estava mais entrosado, controlou grande parte da partida, só enfrentou problema no final
do jogo, porque o Volta Redonda acabou fazendo o seu gol solitário no final do jogo. Mas, de um modo geral, o São José não teve nenhuma dificuldade de derrotar o Volta Redonda, que carece de entrosamento. A equipe demorou para se encontrar em campo, mas demorou muito. Só foi tentar alguma coisa no segundo tempo. O primeiro tempo foi assim, uma diferença monstruosa de como tá o São José e o Volta Redonda. O São José mais entrosado, conseguiu abrir 3-0, tipo, foi 1-0 no primeiro tempo, no caso, né? E no segundo tempo a equipe começou melhor, muito melhor que o Volta Redonda, obviamente. Com 6 minutos o time conseguiu abrir 3-0, olha só que coisa engraçada. Logo, com 6 minutos do segundo tempo já estava 3-0. A vantagem ampliada, o time da casa se recuou, deu campo para o Volta Redonda. Só que com a entrada do Bruno Galo, os visitantes até melhoraram, tiveram algumas chances. Na melhor delas, aos 37, Caio Vitor invadiu a área e chutou para a defesa do Fábio. E no rebote sobrou para os pés de Wenderson, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e diminuir a partida. Bom, o São José conquistou seus primeiros 3 pontos na Série C e chega à 3ª posição. Já o Volta Redonda continua com 1 ponto e cai para a 12ª posição. Na rodada que vem, o time receberá o Altos, domingo no Raulino de Oliveira. Então, já vou passar aqui a classificação da Série C, mas Hugo, é preocupante, Oi. né? O Volta Redonda vai disputar a Série A2 do Campeonato Carioca e a gente vê que o time ainda está desentrosado. Lembrando que são 19 rodadas, é turno único para classificar para a próxima fase. Os 8 primeiros se classificam para a próxima fase e os 4 últimos são rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, hoje a gente pode dizer que o Volta Redonda entra na Série C disputando o campeonato para não cair? Goni, pelo menos nesse momento é o que acontece, né? A derrota foi muito forte, 3-1. Poderia até ter sido mais, né? Pelo que você falou aí. E, cara, assim, eu acho que é um começo de um novo trabalho do Rogério Corrêa, que também teve que bola carioca. Ele falou coisas interessantes e tal. Talvez seja questão de dar tempo ao tempo. A questão é que na Série C não dá para ter tempo ao tempo. Os times trabalham a semana inteira para jogar no final de semana. Então, assim, o calendário até que ajuda, tem a questão da viagem, ok? Mas é questão de evoluir. Agora, eu não sei até que ponto a evolução vai demorar para chegar enquanto a competição estiver rolando. Agora, depois que saiu lá o Neto Colucci, os atletas precisam assumir a bronca. A direção mudou o profissional do comando, tem um novo técnico. O pessoal precisa mostrar serviço, porque realmente a situação é complicada. O Voltaço já caiu na Série B do Carioca, precisa mostrar futebol até o fim do ano, senão fica bem difícil de acreditar no Voltaço. Ainda mais com o futebol apresentado nas 2 primeiras partidas. Contra o Figueirense até fez um esforço, até tentou. Não foi tão assustador assim, até o Thiago Fernandes, o nosso comentarista, esteve lá com o Michael Santos na estreia. E até disse que o Volta Redonda se apresentou bem. Mereceu vencer o Figueirense em muitos momentos da partida. Mas o jogo que aconteceu contra o São José foi uma coisa assim tenebrosa. Portanto, Volta Redonda, o Rogério Corrêa vai ter muito trabalho realmente em dirigir o Volta Redonda. É aquilo, precisa de entrosamento o mais rápido possível. Foram muitas contratações, né, Hugo? Então praticamente é um time novo. E você contratar novos jogadores às vésperas da Série C do Campeonato Brasileiro, não vai ter aquele entrosamento. E o entrosamento vai demorar muito para chegar. A logística do time foi muito ruim, né? Porque demite o técnico no começo do ano, troca, aí na troca muda bastante o elenco, com o campeonato rolando, aí começa na Série C, já com o técnico ainda conhecendo os jogadores e tal, até pegar jeito, já tá na fase final do classificatório, tá lá em 7º. Aí já era, aí não tem como chegar, né? E isso eles tentaram fazer com o Neto, né? Mantiveram o Neto esse ano, achando que poderia
dar frutos, né? Depois de um longo trabalho do profissional, acabou não acontecendo. Eu acho que, não sei a sua opinião, mas acho que ali rolou um desgaste entre ele e os atletas. Não é possível, porque o rendimento foi bem abaixo do esperado. E agora com o Rogério, vamos ver, cara, assim, uma pena, porque o time é um time interessante de jogar, tinha um padrão ofensivo, tem um bom estágio, tem uma boa estrutura, poderia chegar ainda mais longe do que chegou nas últimas edições da Série C. É verdade. Portanto, o próximo compromisso do Volta Redonda pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro vai ser no Raulino de Oliveira, domingo, às 11 horas da manhã, contra o Altos. Esse jogo nós vamos transmitir, é claro, a Rádio Antena Esportiva vai transmitir. Eu vou ver até se eu tô... Acho que eu não estou nessa escala, não. Eu vou conferir agora, porque tem Fórmula 1 no próximo domingo, né? Ah, é verdade. Eu não estarei nessa transmissão, obviamente vai ter uma equipe que vai estar no transmitindo Volta Redonda e Altos, porque domingo, dia 24, eu vou estar transmitindo a Fórmula 1 às 10 horas da manhã, com a pré-corrida começando às 9h30 da manhã, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Então, Volta Redonda tentando aí a sua primeira vitória, apenas um ponto conquistado em 2 jogos, tentando em casa contra o Altos. O Altos, procurando ele aqui na classificação, o Altos continua ali. Deixa eu ver aqui. O Altos aqui tá lá embaixo. Então, e é um adversário até que deu um trabalho monstruoso no ano passado na Série C do Campeonato Brasileiro para a equipe do Volta Redonda, não é verdade? Isso aí foi uma coisa que mexeu muito na campanha, uma das coisas que mexeram muito na campanha do Volta Redonda no ano passado, que teve chances de passar para a próxima fase, mas acabou sendo eliminado na primeira fase. Lembrando que a Série C é diferente o regulamento com relação ao ano passado. Perfeito. A Série C são os 20 clubes, um turno só. Parece aquele regulamento de campeonato brasileiro da década de 90, em que os clubes se enfrentam em turno único, os 8 primeiros vão para a fase a segunda fase, seja a fase de grupos, seja playoff. Então, 19 partidas cada clube vai fazer, e assim os 4 últimos serão rebaixados para a Série D e os 8 primeiros serão abençoados com a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Perfeito, Brian. Muito bem. Parece aquele regulamento de Campeonato Brasileiro da primeira divisão dos anos 80, 90, ano de 2002, por exemplo, era assim. O que foi o último campeonato com playoff antes dos pontos corridos, e que o Santos ganhou aquele campeonato. Era quarta de final, jogos de ida e volta, enfim. Muito bem. Então, meus amigos, saindo do assunto Volta Redonda, vamos falar um pouquinho aqui do América. O América que vai estar na Série A2 do Campeonato Carioca, que a Rádio Antena Esportiva vai transmitir. O América completou um mês de pré-temporada. O América tentando aí frutos novos na sua caminhada na Série A2 do Campeonato Carioca, né? Bom, então, lembrando que a Rádio Antena Esportiva vai transmitir a partir de 1º de maio, o Campeonato Carioca da Série A2 vai começar, que vai ser aquele campeonato daqueles que está prometendo demais. E olha só que coisa interessante que eu tô pegando aqui no Twitter do América. Se estivesse viva, a dona Ivone Lara completaria 100 anos, meus amigos. Que isso, centenária. Centenária. Fervorosa torcedora americana, a rainha do samba faleceu em 2018. Foi a precursora das mulheres no mundo do samba e rompeu preconceitos para se estabelecer no meio da música. Viva a dona Ivone Lara, torcedora fanática do América do Rio de Janeiro. Tá aqui no Twitter do América, que foi postado dia 13 de abril, Hugo. Grande homenagem, na verdade. Dona Ivone, que tá no coração dos torcedores do Clube do América. Sem dúvida, Homenagem linda. Centenário, Dona Ivone Lara, um ícone do samba
carioca e nacional, né? Não tem jeito. É isso aí, o América no seu último posto desejou Feliz Páscoa no domingo, com muita paz, saúde, é isso aí. Vamos esperar que o América possa colher bons frutos na Série A2 do Campeonato Carioca. Lembrando, só um sobe, o campeão da Série A2 vai disputar a série principal do Carioca em 2023. É uma loucura, né? A gente ter o Volta Redonda rebaixado esse ano e esse ano disputando a Série A2, que já pode o Volta Redonda voltar ano que vem para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Para você, Hugo, diante desse cenário do Volta Redonda na Série A2, é um dos favoritos ou não? Cara, difícil, né, Goni? A gente tá falando aqui da Série D, sendo um nível um pouco abaixo do que a Série C, no caso, desculpa. Eu acho que se essa equipe entrosar na mão do Correia, pode ser que chegue longe, né? Consiga até a classificação de volta para a Série A, o que, na minha opinião, é obrigação, né? Mas, enfim, acho que pode ser sim. Vamos ver como é que a evolução do Voltaço vai acontecer nos próximos jogos e também nos próximos meses. É isso aí, meus amigos. Portanto, Série A2 na Rádio Antena Esportiva, aqui a partir de 1º de maio de 2022, galera. Muito bem, a gente aqui destrinchou os clubes de menor investimento, a gente falou um pouco do América aqui, que finalizou um mês de pré-temporada, se preparando para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Falamos dos clubes da Série D do Campeonato Brasileiro, dos clubes cariocas no caso, Volta Redonda. Falamos tudo. Falamos de tudo. Agora vamos lá, a gente estava assim em escala, né? Série D, Série C e agora a Série B com o Vasco da Gama. Mais um empate do Vasco da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez sobre o CRB. E olha, Hugo, eu assisti o jogo do início ao fim. Que jogo chato. Aliás, que partida ruim novamente o Vasco fez. O CRB teve grande chance no segundo tempo de vencer a partida. O Vasco da Gama no segundo tempo parece que morreu. É impressionante. Conseguiu um gol, empatou, o CRB conseguiu o gol aos 11 minutos do primeiro tempo com o Richard e o Raniel empatou aos 38 do primeiro tempo. Não estava impedido, mas o Bandeirinha foi lá e marcou o impedimento. Aliás, um impedimento bizonho que o Bandeirinha marcou, e com a ajuda do VAR, se não fosse o VAR, esse gol estaria muito mal anulado. O gol foi muito bem corrigido pelo VAR, diga-se de passagem. Agora, é impressionante como o Vasco da Gama não consegue se acertar. Eu achava que com o empate o Vasco da Gama ia partir para cima do CRB, não. Foi o CRB que partiu para cima da equipe do Vasco da Gama. E o Zé Ricardo pedindo mais garra pro time. Mas parece que o time não tá interessado, tá sem garra. O que tá acontecendo com o Vasco, hein, Hugo? Cara, eu vou te falar, primeiro falando do placar, eu confesso a você, Goni, e pessoal de casa aí que tá acompanhando, eu confesso que eu tava esperando o pior, que o CRB vencesse o Vasco, que a fase do Vasco realmente tá ruim. Cara, se a gente falou que o elenco da Portuguesa comprou a ideia do Toninho Andrade, eu acho que no Vasco isso não acontece. O pessoal não comprou a ideia do Zé Ricardo. E outra, o Zé Ricardo tá tentando arrumar a equipe, aí ele tira o Nenê, que é o principal da equipe. Ele tem 41 anos, ele deve ser bom de vestiário, lidera o vestiário, aí ele saca o Nenê do time, automaticamente a panela já vem, não tem jeito, é muito difícil de lidar com o grupo. Acho que o Zé Ricardo não faz um bom trabalho, ele surgiu no Flamengo como um técnico promissor e de lá para cá nunca mais conseguiu repetir os bons trabalhos. E falando de sem ser campo e bola, eu acho que esse processo de SAF do Vasco segue correndo e isso deve estar ainda mexendo com a galera lá dentro. Essas incertezas que o clube está passando, não sei, acho que pode mexer, até porque esse 777 já prometeu milhões de coisas e por enquanto ainda não aconteceu. O que aconteceu foi aquele depósito lá de dinheiro, acho que foram 70 milhões, enfim. Mas até agora ninguém chegou de reforço,
A torcida continua incrível, lota o estádio quando dá, sempre está lá torcendo, apoiando, e quando perde ou empata, xinga e reclama, enfim, faz parte. Mas eu acho que o Vasco está numa situação difícil, cara, que talvez pelo cenário de SAF, etc., se tudo der certo, o Vasco vai demorar para acertar a equipe, assim como o Botafogo está demorando para acertar a equipe lá com o John Textor na Série A. Então é uma situação difícil, um processo transitório complicado que só atrapalha o Vasco nesse momento, porque vai mexendo e trocando as peças com o carro andando. E tá rolando pressão para sair do Zé Ricardo. Ele pode estar vivendo aí os últimos momentos. Se não melhorar o time, pode acabar sendo demitido, né? Como é de praxe no futebol brasileiro. O Vasco da Gama até cogitou a demissão do treinador. Agora a torcida organizada Força Independente publicou uma nota oficial solicitando a saída do Zé Ricardo. O atual diretor de futebol do clube, Carlos Brasil, também foi alvo das críticas feitas pela torcida. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, e os atletas do elenco foram também criticados pela torcida. A nota, resumindo aqui a nota, a Força Independente veio a público exigir a saída do Zé Ricardo, diretor Carlos Brasil. Zé Ricardo perdeu todos os clássicos do Carioca, foi eliminado de forma desastrosa para Juazeirense na Copa do Brasil, 20 dias treinando e na estreia da Série B não apresentou absolutamente nada. Não tem uma jogada ensaiada, muito menos saída de bola, e esses jogadores que não têm as mínimas condições. Vamos esperar chegar na metade do campeonato para avaliar e ver que esse treinador é fraco e não tem pulso firme. Carlos Brasil, esse é seu elenco competitivo que queria representar com dignidade e respeitar a grandeza do Vasco? Um elenco pífio, fraco e sem vontade de vencer. Por fim, senhor presidente Salgado, o que tem de satisfatório? 2 anos seguindo na Série B e nenhuma esperança de melhora. Faça o que tem que fazer e não seja covarde. Hashtag fora Zé Ricardo, hashtag fora Carlos Brasil. É a torcida Força Independente do Vasco, Hugo. Ou seja, o Vasco tá nesse caldeirão já há muito tempo. E eu falei lá no Campeonato Carioca quando eu fui transmitir um jogo do Vasco da Gama. Tá ganhando jogos contra os times de menor investimento, mas eu quero ver clássico para ver se o Vasco está bem. Porque se começar a apresentar um bom futebol nos clássicos, então pode ter um sopro de alívio na Série B. Só que perdeu todas. E aí? Pois é, inclusive o Jorge Salgado falou com o Grupo Globo, né, em entrevista no ge.com. Cara, foi assim, as aspas dele foram desastrosas, do ano. Ele está satisfeito com o Zé Ricardo, não sei o quê. Enfim, mostrando um total desconhecimento da realidade do Vasco, do Jorge Salgado, enfim. Eu acho, cara, que o Vasco precisa, falo isso há muitos anos já, o Vasco precisa se entender internamente. O Vasco tem uma política muito nebulosa e enquanto isso não for resolvido, o Vasco não vai conseguir progredir. Lá dentro, mesmo com a SAF, tem muita gente que é contra a SAF. Inclusive filhos de presidentes antigos do Vasco que estão lá até hoje e também que são contra o Vasco ser SAF. Então é uma situação difícil, é como se fosse uma grande bola que prende o clube ali, que só vai explodir e progredir quando isso acabar, entendeu? É uma guerra muito forte que você e quem está nos ouvindo não tem noção do que isso atrapalha o clube. Isso também, obviamente, acontece em outros clubes, mas no Vasco isso aí já está perdurando há muito tempo, a ponto da equipe cair para a Série B 4 vezes em 20 anos. Aliás, o Vasco da Gama tá de olho, sabe quem? Anderson Moreira, ex-técnico do Botafogo. E aí, é uma boa? Se o Zé Ricardo for demitido. A gente não sabe de fato se vai ser uma boa. O Hugo Noronha deu uma travadinha, mas já voltou. Hugo, se o Zé Ricardo for demitido, o que tá especulando por aí é que o Anderson Moreira possa assumir o comando do Vasco. E aí? O Anderson tá credenciado porque fez um trabalho Botafogo espetacular, né?
subiu com o glorioso para a Série A, pegou um time remendado, consertou a equipe e levou para a Série A. Eu acho que o Ederson é o cara ideal para esse tipo de cenário, que é terra arrasada, ele vai, ajeita na Série B, leva até a Série A e depois sai, porque na Série A acho que ele não tem nível para isso, para isso. Na Série B acho que ele é o ideal, porque o Zé Ricardo realmente não está se encontrando no Vasco. Muito bem, então, meus amigos, é isso aí. Vasco da Gama com 2 pontos em 2 jogos disputados no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Tem que começar a pontuar. Aqui é uma coisa que a gente estava comentando em outros bolas cariocas. Se o time conseguir realizar 75% de boas partidas, obviamente, vencendo, pontuando bem fora de casa, sobe para a Série A. Próximo compromisso do Vasco, sexta-feira, dia 22 de abril, às 9h30 da noite, contra a Chapecoense, fora de casa. Na classificação, a Chapecoense está na 3ª posição. O líder é o Bahia, segundo o Operário, terceira a Chapecoense, quarta o Sport Recife. São os 4 que subiriam para a 1ª divisão. Ou seja, vai enfrentar o 3º colocado e a parada não vai ser nada fácil para o Vasco da Gama. Muito bem. Vamos então, saindo da equipe do Vasco da Gama, vamos falar um pouco do Fluminense. Fluminense que enfrentou a equipe do Cuiabá pelo placar de 1-0. Um gol contra aos 47, 48 minutos do segundo tempo. Paulão. Que beleza! Paulão, gente. É impressionante. Mas o Fluminense teve dificuldades perante o Cuiabá de criar, de tentar furar a defesa do Cuiabá. Ou seja, o futebol apresentado contra a equipe do Santos estava lá e só não foi pior que o jogo da Sul-Americana, que perdeu por Júnior Barranquilla por 3-0, né? E aí, Hugo, a gente fica naquilo. O Fluminense conseguiu fazer 2 grandes partidas diante do time, que pode mais, o time do Fluminense no papel é um bom time. 2 boas partidas contra o Flamengo, principalmente a segunda partida da final, campeão carioca. E aí, o time parece que volta ao seu status, sabe? De tentar uma bola vazia, fazer o gol, fazer o mais do mesmo. E o time não consegue realizar grandes coisas durante os 90 minutos. Isso foi nítido, principalmente no jogo contra o Júnior Barranquilla pela Sul-Americana. Pois é, agora, a gente estava até conversando no programa do Bola recentemente, você me perguntou se o Fluminense poderia chegar no G4 do Brasileiro. E eu te falei que não, por conta disso. Aí depois te falei, talvez, jogo fora de casa, pode ser que o Flu consiga emplacar vitórias por jogar no contra-ataque, com o Abel ali um pouco mais reativo. Foi para a Colômbia e tomou 3-0. Agora venceu lá em Cuiabá porque o Paulão entregou a rapadura. Enfim, o Fluminense segue oscilando muito e o Guarani caiu, né? Ou não? E aí fica nessa situação, enfim. Fica oscilando, não consegue manter uma constância. Vamos ver. Ainda mais que agora vai perder o Luiz Henrique em junho, julho. Da série tentando buscar alguns nomes. Esses dias eu li que o Diego Costa, atacante brasileiro espanhol, ofereceu ao Fluminense, mas não teve muito contato, enfim. Talvez também possa chegar, mas é muito caro. O Fluminense precisa arrumar ali a casa e escolher se vai jogar um pouco mais ofensivo ou um pouco mais reativo, porque senão vai continuar aí tropeçando nas competições que está disputando. Vai. Fluminense vai voltar a campo terça-feira, dia 19 de abril, às 9h30 da noite, contra o Vila Nova, pela terceira fase da Copa do Brasil, jogando em casa. Lembrando, partida de ida e volta. O Fluminense então tem aí compromisso da Copa do Brasil terça-feira contra o Vila Nova em casa. E pelo Campeonato Brasileiro, sábado às 7 horas da noite, também em casa. Aliás, são 3 jogos em casa que o Fluminense vai jogar. Então tem que aproveitar o mando campo para poder embalar bons resultados e ter mais confiança. Copa do Brasil, Vila Nova, terça-feira, sábado Internacional, 7 horas da noite pelo Brasileirão. E
terça-feira, dia 26 de abril, 9h30 da noite, contra União de Santa Fé pela Sul-Americana. Time precisando se recuperar na Sul-Americana depois de tomar 3-0 do Junior Barranquilla, né? Muito bem. Fluminense, então, encerrando aqui o assunto do Fluminense do Bola Carioca. Aliás, só rapidinho aqui, uma nota aqui, que o Nino reconhece desgaste do Fluminense com a maratona de jogos, né? Mas todo mundo também vai sofrer desgaste, né? Então, portanto, nessa coisa aí de que, desgaste e tudo mais, tudo bem, pode ser desculpa, mas não vamos também levar isso sempre como uma grande desculpa para o futebol mal apresentado para o Fluminense nessas partidas depois da final, depois do título do Campeonato Carioca contra o Flamengo, né? Falando em Flamengo, nós vamos falar agora do Flamengo, que venceu o São Paulo pelo placar de 3-1, e foi um jogo que durante os 90 minutos o Flamengo foi melhor que o São Paulo. O Flamengo apresentou uma boa variedade tática, saiu o Isla, que estava sumido, que muita gente queria ele fora do Flamengo, substituiu o grande Rodinei, grande entre aspas, porque falhou no gol do Caleri no primeiro tempo, gol de empate do São Paulo, e acabou fazendo um golaço o Maurício Isla. E quem poderia imaginar, né, Hugo? Isla, voltando pro Flamengo, foi lá curtir um carnaval e um fim de semana lá e acabou sendo meio que deixado de lado, e aí voltou e fez gol. Pois é, agora, o Isla tem até o final do ano vínculo com o Flamengo, o contrato, não teve assim, né, boa atitude fora de campo, como se falou do Carnaval, ficou afastado aí durante um bom tempo, agora está voltando aos poucos com o Paulo Souza, e hoje de fato marcou um golaço, né? Invadiu ali a área, enganou a marcação do vulgo Léo Pelé, e aí chutou com o pé esquerdo, sem chance para o Jandrei, bola no cantinho da rede, marcando aí o segundo gol do Flamengo na partida, né? Depois teria o gol do Arrasca, o 3-1 no Flamengo. Vitória boa, Maracanã lotado com 50 mil pessoas, e aí o Flamengo chegando a 4 pontos, ocupando a segunda colocação, só atrás do Corinthians, com 6 pontos. Pelo que eu vi hoje, Glória, vi um Flamengo um pouco melhor. Na minha cabeça, vejo um Flamengo em viés de evolução. Poucas peças estão sendo rotacionadas, o time um pouco mais mantido de 11 inicial. Parece que aos poucos aí os atletas estão compreendendo o que o Paulo Souza quer, depois aí de quase, 2 meses de trabalho do Paulo Souza, 3 meses. Vejo uma evolução, acho que tem alguns pontos a melhorar, bastante importante. O que me estranhou hoje foi o Flamengo usou contra o Goianiense o Santos, perfeito? Isso. E aí hoje, um jogo importante contra o São Paulo, ele coloca o Hugo. Com qual o intuito? Não entendi. Também não entendi. Não sei se eu não sei se ele quer fazer um revezamento de goleiro no Campeonato Brasileiro com a Libertadores, botar o Santos mais na Libertadores e o Hugo no Campeonato Brasileiro. Eu não sei. Mas, embora o Hugo não tenha comprometido, não teve culpa no gol do São Paulo, o Hugo, muito pelo contrário. Também não foi tão exigido assim o Hugo, mas acho que o Santos veio para ser titular, né? De todos os jogos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. O Santos veio para isso. Não sei se o Paulo Souza quer fazer esse rodízio de goleiros em competições, ora o Hugo, ora o Santos, enfim. O fato é que o time apresentou um bom futebol, o Everton Ribeiro voltou a jogar bem, o Arrascaeta comandando o meio de campo, Gabigol fazendo gol, como é habitual. Agora, aquele gol do Arrascaeta, né, Hugo? Foi uma sorte, porque o Marinho foi chutar, a bola ia pra fora, o Arrascaeta se abaixou, toquezinho de cabeça e a bola acabou entrando. Pois é. Inclusive ele abaixou, né? Também o que ele apanhou hoje foi piada do seu time do São Paulo, hein? Bateram bastante no Arrascaeta hoje, mas ele abaixou, desviou a bola, jogada boa dentro do lado do Marinho pela esquerda, e aí conseguiu consolidar o placar. Então, acho que é isso. Acho que o primeiro está em processo de evolução.
Talvez aí tenha mais alguns reforços. Então, está ajudando alguns reforços. Fala-se muito ainda em Vidal, né? Vidal ainda segue na pauta. Eu não sei a tua opinião sobre ele, mas assim, eu não traria. Nem eu. Sinceramente. Não traria, não. Salário muito alto. E aí, o Vidal, cara, tem um temperamento muito forte que vai com certeza deixar o Flamengo na mão com expulsão em algum jogo importante. Eu não traria o Vidal porque o Flamengo não vai gastar os 60 milhões de euros no Andréas Pereira e aí você vai gastar dinheiro no Vidal. Não entendo essas coisas. Essas matemáticas às vezes não batem, né? O Andréas Pereira já é caro. Se ele não tivesse falhado na Libertadores, o passe dele estaria bem mais caro. Na verdade, se fosse o gol da vitória do Flamengo na Libertadores, ia dobrar o preço dele para compra. Pode ter certeza. Então, com certeza. E agora foi o oposto, né? Era 20, tá 10 agora milhões e não tem nenhum tipo de motivação para efetuar a compra. 10 milhões de euros. Quem tá com dinheiro sobrando, Goni, é o Glorioso, né? Botafogo. Que deixa, hein? Porra, aí. Aí sim. Pois é, contratando muitos jogadores, por aí vai, com a SAF, com o John Texton. O John Texton, ele tá atirando pra todos os lados nas contratações, não é verdade? E o time vai continuar desentrosado. E vai... Olha, eu tô achando que o Botafogo tá caindo na mesma armadilha do Volta Redonda. Já percebeu isso? Praticamente um time novo. E tá desentrosado. Isso foi nítido nas últimas partidas. Eu não sei o que o John Textor pensa, sabe? Contratar jogador. Contratou um jogador lá que não é lá aquela maravilha toda, é o Piazon, né? Sim. Não é aquele grande jogador que vai resolver os problemas do Botafogo. Então, não sei. É difícil. É complicado, gente. Mas enfim, acho que o Botafogo vai ter que se arrumar muito ainda para poder crescer ainda mais nesse campeonato brasileiro. Tá caindo na mesma armadilha do Volta Redonda. Contratar na véspera de campeonato, durante o campeonato, vários jogadores, fazer um time novo, mas é pouco tempo de entrosamento, porque esse ano vai ser curto por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai começar em novembro, o Campeonato Brasileiro vai acabar uma semana antes. O tempo é muito curto para tentar entrosar o time nesses meses aí até o final do Campeonato Brasileiro. Então, até entrosar pode ser tarde demais, né? Mas, quem sabe, né? Pode ter alguma coisa ali tirada da cartola. Mas é isso, meus amigos. Aqui agora, então, a gente vai encerrando mais uma edição do Bola Carioca. A gente não está, de fato, ao vivo. Eu tô gravando aqui de São Paulo, porque o meu voo pro Rio de Janeiro só consegui horário durante o horário do Bola Carioca, mas é claro que a gente não ia deixar faltar informações a respeito dos clubes do Rio de Janeiro na segunda-feira, aqui para vocês pela Rádio Antena Esportiva. Hugo, muito obrigado aqui por me acompanhar nessa gravação, não estamos de fato ao vivo, mas o programa aqui tá ao vivo pra galera acompanhar de boa no youtube.com/Antena Esportiva e no Facebook da Rádio Antena Esportiva, Rádio AE. Valeu, Hugo, pela sua presença aqui, como sempre, ajudando muito o Bola Carioca. Valeu, Goni. Só que deixar 2 recados interessantes. Primeiro, agradecer a todo mundo que participou da transmissão da Superliga todo esse ano com o Maicon, com o Nível e com o Felipe. E também deixar aqui meus parabéns para Daniel Kaiser, que hoje faz aniversário. E Daniel Kaiser que tenha muita saúde, porque sucesso ele já tem e muito, né, Luan? Com certeza. Parabéns, Daniel Kaiser. Então é isso, muito sucesso para você, muita saúde. Você vai ser ainda mais forte, vai ser uma super estrela no mundo da comunicação esportiva brasileira. Então é isso, galera. Valeu a todos, espero acompanhando o Bola Carioca aqui nessa noite de segunda-feira, 18 de abril de 2022. Lembrando novamente, quarta-feira, Copa do Brasil, a partir das 9 horas na Rádio Antena Esportiva, Portuguesa do Rio de Janeiro, Portuguesa Carioca contra o Corinthians, galera. Eu estarei comentando essa partida com o David Alisson narrando e João Marcelo Saraiva reportando. Valeu, galera. Forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau.
Bola Carioca!